Olá, turma, muito boa noite para todos. Vamos dar início a mais uma aula, né, da nossa disciplina Planejamento, Recrutamento e Seleção. Conforme eu havia dito, né, então hoje a gente vai concluir a parte de entrevistas. Então ela foi ministrada em 2 conteúdos, a aula de quarta-feira, ontem, né, eu passei para vocês, né, eu já tive até um bate-papo, né, sobre esse assunto. E a gente conclui então nessa aula, tá? O conteúdo hoje é mais acadêmico, né? Mais teórico, mais conceitual, mas muito importante porque abre o leque de possibilidades de quais os tipos de entrevistas que nós podemos fazer dentro de um processo de recrutamento e seleção. Nós podemos fazer uma entrevista, podemos fazer mais 2, 3 entrevistas, aí depende muito da vaga e quantidade de pessoas inscritas. Então, mesmo slide da semana passada, né, da aula passada, só para a gente se ambientalizar. Tá? Então, hoje a gente está aqui, ó, nessa fase de entrevistas, tá? Dentro do processo de seleção, depois do recrutamento. Bom, então esse aqui é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Tá? Então, a gente vai falar sobre os tipos de entrevistas. Eu listei aqui 6 tipos, tá, de entrevistas e nós vamos falar também sobre as formas com que você vai montar essa entrevista, com que você vai elaborar essas questões. Então, por exemplo, tá, a entrevista técnica, tá, ela pode ser estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. Por isso que eu montei esse slide dessa forma. Okay? Então, aqui é de acordo com como você fez, tá? E aqui é o tipo de entrevista que você realizou. Então, cada uma dessas daqui pode ser uma dessas 3. Ok? Então, pode ser uma entrevista comportamental por competências, estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. Pode ser uma entrevista em grupo, estruturada, não estruturada, semi-estruturada. Tá? Painel. Então, para cada uma dessas pode ser um desse tipo aqui, que é com relação à forma. E que é o tipo de entrevista, tá, que você vai realizar. Aqui está muito ligado também com quem está fazendo a entrevista, tá, e a quantidade de entrevistados. Tá? Nós vamos tratar cada uma delas, não se preocupem. Então, pela ordem, né, vamos começar então pela entrevista técnica. Tá? A entrevista técnica quem faz é o gestor da área. Então, é ele que tem o conhecimento para fazer as perguntas específicas daquela área de atuação que você pretende contratar. Então, se uma vaga para o engenheiro de produção, tá? Então você tem que pôr lá o chefe, lá, quem que é a pessoa que requisitou aquela vaga, quem que é o responsável por aquela área, quem que é o líder lá da produção, quem que é o gestor de produção, quem que é o gerente de produção. Tá? Essa pessoa, então, que detém conhecimento técnico para fazer as perguntas para o candidato e avaliar, obviamente, as respostas, se o candidato respondeu bem ou não. Tá? Então, se for, por exemplo, uma área aí de economia, se for uma área aí de ciências exatas, tá? Matemática aplicada. Então, eu, por exemplo, não tenho habilidade, conhecimento, habilidade técnica para fazer uma entrevista dessa. Tem que ser ao gestor da área. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem específica, tá, do cargo mesmo. Muito semelhantes a testes escritos. A única diferença é que aqui o entrevistador vai perguntar oralmente. Então, você deu uma folha lá para a pessoa preencher, para a pessoa responder, você passou um tempo lá para a pessoa fazer. A pessoa consegue pensar com calma qual que é a resposta mais apropriada que ela vai dar para aquilo lá, tem tempo de ler, reler, tá? Mudar alguma coisa, alterar. A oral não, né? A oral ali é tete a tete, né? Então não dá tempo de nada. A pessoa pergunta, né? Lógico, tem que poder imediato, mas tipo, quanto tempo você vai ficar ali esperando o candidato responder aquilo? Tipo, você perguntou, daquele silêncio total, né? Aí você espera, nada. A pessoa não sabe. Ou, né, que a gente estava conversando com a Janine na aula passada, deu um branco total para a pessoa. Mas aqui então é mais difícil. Então,
mais difícil do que você aplicar o teste para a pessoa responder, você perguntar oralmente para a pessoa, porque a pessoa não tem tempo direito de pensar naquilo. Na hora que a pessoa pisa fora da sala, saindo da sala, vem a resposta na cabeça, mas já foi. Aí já foi a entrevista, aí não vem mais. Tá? Mas também é muito usado em entrevistas também fazer então dessa forma. Normalmente esse formato de entrevista ele é intermediário, tá lá no metade do processo. Tá? Então já é umas fases mais finais aí. Normalmente, tá? Normalmente. O profissional de RH que está montando o processo seletivo, né, as fases de seleção, é livre para escolher isso. Ele monta as fases que ele acha que são primordiais para aquele processo. Tá? Então, depende muito da ocasião. Mas tem. Tá? Tem. Então, às vezes já fez uma entrevista com o RH, tá? O RH selecionou lá uns 10, umas 5 pessoas, para então passar por outra fase, que é essa fase de entrevista técnica. Tá? Então, vamos passar para a próxima. Então, acredito que ficou claro, né? Então, o que o gestor que faz? Perguntas bem específicas da área de atuação que aquela pessoa vai trabalhar dentro da empresa. Bom, aqui está mais na nossa área, tá? Entrevistas comportamentais ou por competências. Verificar se o perfil do candidato é compatível com a cultura organizacional, tá? Missão, visão e valores da organização. Então, isso a gente também já falou um pouco na aula passada. Então, se a pessoa não tem nada a ver com aquela empresa, se aquela empresa está mais voltada para a área de sustentabilidade, preocupação ambiental, cara, o perfil está ligando a mínimo para isso, né? Passa o trator em cima de tudo, não tem muita consciência, não. Focado em lucratividade. Então, ou ao contrário, né? A pessoa tem essa visão, mas a empresa tem outra. É incompatível. Avaliar a personalidade do candidato, tá? Esse tipo de entrevista também visa verificar as competências comportamentais, como comunicação, liderança, proatividade, tomada de decisão. Esse tipo de entrevista normalmente é feito por um psicólogo, tá? Ou mesmo pelo pessoal do RH. Tá? Considerando aí que o RH não tem um psicólogo, então a pessoa lá que trabalha no departamento vai então entrevistar o candidato e tentar verificar esses critérios aqui, tá? Esses exemplos de critérios aqui. Então, como que é a comunicação daquele candidato, qual que é o perfil dele, tá? Aquilo que eu falei para vocês, é aquela pessoa que gosta de trabalhar em ambiente fechado, ou não dá conta de ficar ali recluso, gosta de ver gente, de andar, né? Ter um panorama, assim, uma visão mais aberta, né? Então, tem que verificar isso. Se a pessoa vai realmente se adaptar com a rotina daquela empresa. Ou se a rotina de trabalho, a forma de trabalho daquela empresa é totalmente incompatível. Então, às vezes a empresa é muito rígida, tá? E a pessoa tem uma pegada assim mais clean, né? Bem assim, mais jovem, né? Então, perfis completamente diferentes. Então, pode ter aí um problema. Proatividade, que todo mundo põe no currículo que tem, né? E você tem que tentar verificar se a pessoa realmente tem essa proatividade, se a pessoa é proativa. Se a pessoa realmente identifica que precisa fazer uma coisa, vai e faz. Ou se é aquela pessoa que você tem que ficar mandando fazer tudo. Você não fala para a pessoa fazer, ela não faz nada. Então você tenta identificar. Então, na aula passada eu dei exemplo de perguntar, por exemplo, de lacunas no currículo, né? Então a pessoa fala que é proatividade, mas ficou lá 1 ano, 2 parado, não procurou fazer um curso, não procurou fazer nada. Então onde fica a proatividade aí? Liderança, você pode perguntar se a pessoa já exerceu o cargo de liderança, o que ela fez, como que ela motivava o time dela, quais técnicas que ela gosta de usar para motivação. Então você vai e faz então perguntas sobre liderança, tá? Vai e tenta verificar se aquela pessoa realmente tem essa competência. Ok? Vamos lá, entrevista simulada. Professor, o que é isso? Tá? É um tipo de entrevista mais elaborado. Então, você também vai fazer perguntas para os candidatos.
Mas além de fazer perguntas, você pede uma simulação prática. Para você então analisar se a pessoa realmente tem os requisitos que ela falou que tem. Aí você pede então para fazer uma simulação. Pode ser que tenha uma pessoa só entrevistando, tá? Ou pode ser que tenha ali 2 ou mais pessoas entrevistando. E depende, né? Depende da sua equipe ali de selecionadores. Às vezes tem você, que no caso está representando o RH, né? Tem o gestor da área, tem mais um convidado. Então monta uma banca. E a gente vai ver também que existe uma entrevista chamada painel, onde que realmente nós temos aí a figura de vários entrevistadores numa entrevista só. Bom, aqui é muito típico para professor, tá? Então, todo concurso, todo processo seletivo de professor que eu já vi até hoje na minha vida, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, a gente pede para o candidato, né, fazer uma aula prática, vai apresentar-lhe uma aula para a banca. Então a gente pede para ele simular uma aula. Tanto que a gente quer ver como que é a aula daquela pessoa. Se aquela pessoa é clara nas explicações, se aquela pessoa tem autocontrole ali emocional, se é uma pessoa muito nervosa, não consegue falar, como fala, se a pessoa é muito repetitiva. Então a gente faz esse teste para professor. Isso aqui é um exemplo. Eu posso fazer um teste também para um cargo de vendedor. Tá, olha, então você fez todas as perguntas para o candidato, ou você pergunta depois da simulação. Aí você fala, ó, então carga para vendedor, tá? Então vamos fazer aqui uma simulação, tá? Então você escolhe uma das pessoas da banca, vai se passar aí pelo cliente, e você vê então como que aquela pessoa vai fazer para vender o produto, tá? E você consegue também verificar. Tipo, aí você faz igualzinho se fosse uma situação prática. Então a pessoa então chega, a pessoa tem que ir lá cumprimentar e tudo, e aí você então vê, né, como que a pessoa faz a apresentação desse produto. A pessoa tem iniciativa de mostrar, olha, você quer conhecer o lançamento, né? Nossa, chegou aqui um produto novo, você quer conferir, né? Olha, ver o que a pessoa vai falar sobre o produto, não vai falar nada, só vai falar o produto, mostrar o produto e o preço, não vai falar mais nada, né? Deixa o cliente à vontade também para perguntar, ou se aquele vendedor pegajoso demais, tipo, o cliente foge dele, tá? Então também passa, tem esse teste. Você pode fazer também uma simulação dessa. No caso do vendedor, você pede para a pessoa simular uma venda. E você avalia como que a pessoa saiu aí. Se você compraria ou não um produto daquele vendedor. Exemplos, tá? Existem vários casos de você fazer uma simulação prática. Normalmente a banca passa um feedback após a apresentação, tá? E faz as perguntas. Banca, né? Ou pode ser só, às vezes, o gestor lá da área, ou só o RH. Aí depende de como que você está fazendo. Normalmente aqui também é uma banca, essa entrevista simulada. Até porque você consegue ter mais de uma perspectiva, né, sobre o assunto. Aí você passa então um feedback, fala para ele, olha, tá bem, você foi bem, ó, tal coisa eu acho que você tem que melhorar. Aí você realmente dá aí uma resposta aí do que você achou, tá? Dá pro candidato. Bom, lembra que ele é só um candidato, né? Também não é para você acabar com a vida da pessoa ali, se o cara for muito ruim, né? Então você só dá uns toques, precisa melhorar um pouco, né? Não atingiu. Também não vamos exagerar, tá? Lembra que você também não pode se indispor muito com a pessoa que está ali fazendo o processo. Você não quer contratar, você não contrata, mas também você não precisa desfazer da pessoa, tá? Você realmente acha que a pessoa pode melhorar, você fala para ela os pontos que você acha que tem que melhorar, tá? Mas, né, dentro de um limiar, de um limite. Entrevista com estudo de caso, tá? Um pouco semelhante com a simulada. Aqui é uma situação, problema, ok?
Então também é uma entrevista mais elaborada, ou seja, não vai ser só o estudo de caso, também vai fazer a parte de perguntas e dentro da parte de perguntas e respostas tem o estudo de caso. Então é apresentado uma situação problema, tá, para o candidato. Pede para ele identificar as causas do problema e o que faria para solucioná-lo. Então, se é uma pessoa que está ali num cargo de liderança, procurando alguém com cargo de gestão de pessoas ou que vai ter um time ali, então você apresenta uma situação problema, de um problema em um grupo de colaboradores. Tá? Como que você faria para resolver essa situação? Então você definiu, você explicou o que aconteceu, né? E aí a pessoa então vai te responder o que ele faria para resolver aquele determinado tipo de problema. Essa entrevista também tende a ser realizada pelo gestor responsável da área, para ser preenchido. Nesse caso que eu dei, que é um cargo de liderança, provavelmente alguém do RH também vai aplicar. Mas se é um estudo de caso, envolvendo, por exemplo, uma área de marketing, obviamente tem que estar ali o responsável pelo marketing, que entende do assunto, que vai então conseguir avaliar se o candidato respondeu bem ou não. Aqui também dá para avaliar um pouco o perfil da empresa, né? Aí o candidato vai responder, olha, nesse caso não tem jeito mesmo, é o desligamento, você manda embora a pessoa, a gente rescinde. Depende do perfil da empresa. Se realmente a empresa tem esse perfil, né? Às vezes você está procurando uma pessoa, por exemplo, para RH, que vai cuidar da parte de desligamentos e homologação de rescisão de contrato de trabalho. Tem que ser uma pessoa que realmente consiga, né, seja centrada o suficiente para fazer o desligamento de um funcionário. Alguns são tranquilos, outros não tão tranquilos assim. Tá? E depende muito do perfil da pessoa que você está desligando. A gente está falando de entrevista, né, para contratação, agora eu comecei a falar de desligamento. Né? A vida é assim, uma coisa puxa a outra. Bom, entrevistas em grupo, tá? Ou entrevista coletiva, que são palavras sinônimas, tá? Em grupo, coletivo é a mesma coisa. Então aqui você vai entrevistar mais de um candidato ao mesmo tempo. Então você vai fazer tipo uma mesa redonda lá com seus candidatos. O objetivo é verificar qual candidato sobressai, se comporta em grupo. Então isso aqui é importante. Aí vai ter candidato que não vai deixar o outro falar, vai ficar interrompendo. Tem candidato que vai conseguir se comportar melhor, então não é tão agressivo assim, não se impõe tanto. E tem aquele candidato que não vai falar absolutamente nada, tipo, tem uma pessoa já falando por ele, tá bom. Então você consegue ver o comportamento da pessoa em grupo. Aí você consegue também ver qual é o melhor o candidato que se sobressai. Não é aquele que vai falar mais do que os outros, tá? É aquele que vai falar melhor e o que vai falar na hora certa, né? Tipo, você perguntou para uma, a pessoa corta a frente, quer se aparecer, né? Quer realmente chamar a atenção. Então isso não é se sobressair. Isso é mostrar que não consegue se comportar em grupo. Tá? Não consegue ouvir a opinião do outro e não respeita muito, né? Então a pessoa tem às vezes um problema aí de comportamento. Muito comum para vagas de estágio ou trainee. Tá? Então esses aqui são os tipos mais comuns que a gente geralmente vê esse tipo de entrevista. Entrevista em grupo. O entrevistador deve de alguma forma promover a interação dos candidatos. Então esse que está caladinho lá, você tem que ver se ele está calado porque ainda ninguém deixou ele falar. Tipo, todo mundo toda hora tá interrompendo ali. Então se realmente é perfil dele ser mais na dele, né? Mais quieto, menos comunicativo, mais introspectivo do que extrovertido. Tá? Então aí a gente consegue também avaliar. E vai depender do perfil que você está buscando para a vaga. Se é de novo uma vaga para vendedor, a pessoa tem que ser, na minha opinião também, né, mais mediano ali. Eu detesto quando eu entro numa loja, a pessoa nem deixa eu ver nada. Fica toda hora querendo mostrar coisa. Às vezes eu não quero ver que a pessoa fica te empurrando, sabe? Igual às vezes call center, liga para oferecer uma coisa que você não tem interesse nenhum e fica ali um
tempão falando daquele produto, você não tem interesse. Então às vezes é desagradável. Agora o vendedor que não fala nada também, acho que também é esquisito, né? Dá a impressão que não quer te atender. Então para tudo na vida tem um meio termo. Ó, aí chegamos nela, né? Entrevista painel. Essa eu acredito que seja mais comum. Então, principalmente quando você tem pouco tempo para fazer entrevista, para fazer o processo, desculpe. Então, você não tem tanto tempo assim para fazer 2, 3 entrevistas. Então você faz uma só, tá? E essa aqui também em grupo. A única diferença é um grupo de entrevistadores, tá? E não é um grupo de candidatos. Então, no outro grupo era um grupo de candidatos, aqui é um grupo de entrevistadores. Então são vários recrutadores que estão ali perguntando. Quem são esses vários recrutadores? Então, geralmente você chama já o RH para fazer a comportamental e a pesquisa de personalidade do candidato. Você já chama o gestor para fazer a pergunta ali mais técnica. Tá? E você já chama, às vezes, algum convidado, a pessoa que vai trabalhar junto com ela, ou um psicólogo. Aí você faz uma entrevista só. É muito comum em processos de urgência, né? Essa entrevista permite avaliar o candidato sobre várias perspectivas, que é aquilo que eu falei na dissimulação, onde às vezes tem mais de um entrevistador também, no caso nosso é de professores, né? Que a gente geralmente apresenta a aula para uma banca. Então é uma entrevista painel e é uma entrevista de simulação, você tem que dar uma aula ali para a banca, e depois a banca vai te fazer perguntas e respostas. Então, no caso desse exemplo que eu dei da banca de professores, ela é as duas coisas. Tem uma banca ali. Eu já fiz muito desse tipo aqui, entrevista painel. Por isso que eu acho que é o que mais tem. Agora, tem empresas que o gestor não tem tanta disponibilidade de tempo assim. Aí ele vai aparecer no processo de seleção já mais para o final do processo, para entrevistar realmente os finalistas. Tá, aqui você está entrevistando já o maior número de pessoas. Agora, quando você faz mais assim focado, separado, tipo fazer entrevista técnica, geralmente é já mais pro final. Fazer entrevista painel, tá? Então já é o grupo. Então normalmente você vai entrevistar mais candidatos aí. Ela costuma ser uma etapa mais inicial ou uma etapa bem típica de processos mais concisos, né? Não tem tantas fases, então você deu uma enxugada ali no seu processo de recrutamento e seleção, e aí você já fez uma para avaliar já todos os tipos de perfil, seja técnico, seja comportamental, ou então seja apenas também uma simulação. Aí você faz tudo numa só. Aqui a gente entra no que eu falei, que são as formas de elaboração, né, dessas entrevistas. Então, o que seria, por exemplo, uma entrevista estruturada? Na entrevista estruturada, as perguntas são previamente elaboradas pelos entrevistadores. Então, você monta um roteiro. Você escreve lá no papel as perguntas que você vai fazer. E são aquelas ali que você vai fazer. Você não vai perguntar nada fora daquilo. Então, para todos os candidatos, você vai fazer as mesmas perguntas. Isso que é uma entrevista estruturada. O que é a implicação disso? Existe uma uniformidade na entrevista. Então, se você está perguntando as mesmas coisas para todos os candidatos, então automaticamente você está adotando um critério de avaliação único para todo mundo. Provavelmente vai ser um tempo médio também, né? Não vai ser mesmo tempo para todo mundo, tá? Que você vai despender nessa entrevista, e você garante então uma uniformidade, mas nem sempre é aquilo que você busca. Às vezes você está buscando uma entrevista semi-estruturada. O que é uma entrevista semi-estruturada? É uma mescla dessas duas, da estruturada e da não estruturada. Então o entrevistador monta assim, um roteiro de perguntas, mas ele não fica muito centrado, muito preocupado, muito limitado àquelas perguntas que ele fez. Pode ser que no decorrer da entrevista surjam outras perguntas. Aí o entrevistador então vai e faz perguntas que estão fora daquele roteiro que ele pré-definiu. Mas não deixa de perguntar aquelas que ele vai fazer para todo mundo. Então ele pergunta aquelas e pode perguntar outras coisas.
Então aqui você já perde um pouco da uniformidade. Acontece. Tá? Às vezes são candidatos diferentes. Então às vezes alguma coisa chamou a atenção em um candidato e o outro candidato não aconteceu aquilo. Às vezes é uma história, né? Uma experiência que o outro tem e o outro não tem. Para você se interessa, vai então em pergunta, tá? Para fim de investigar melhor aquilo lá. Ok? Então aqui não é tão uniforme, tá? E tem uma certa... Você tem um foco aqui, né? Para não perder o foco. Às vezes você começa a perguntar também coisa muito fora, você perde o foco. Tá? Porque uma pergunta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Dali um tempo foi, né? O tempo da entrevista. Você já tem outra pessoa para entrevistar, você não terminou aquela entrevista ainda. E aí você não perguntou o que você tinha que perguntar. Então é interessante manter esse roteiro, que é o defeito dessa entrevista não estruturada. O que é a entrevista não estruturada? Então você vai fazer as perguntas ali na hora. Tá? Então você não tem um roteiro fixo, pré-definido, para você elaborar as perguntas. Você vai elaborar as perguntas de acordo ali com o momento, de acordo com o que vai surgindo ali as ideias, tá? Você vai fazendo as perguntas de acordo com o desenvolvimento da entrevista. À medida que a entrevista vai se desenvolvendo, tá? Naquela ideia de uma corrente de elos, né? Que um assunto puxa o outro, aí você vai, então, geralmente é uma entrevista mais despojada. Mas ela tem esse problema, você tem que tomar o cuidado para você não perder o foco da entrevista. E como você não pôs no papel, né, não definiu quais são as perguntas-chave, às vezes você esquece de fazer uma pergunta importante para aquele candidato. Aí você chama outro candidato, você lembra da pergunta, mas aí o candidato anterior já foi embora. Então você perdeu a chance de fazer a pergunta para o candidato. Às vezes isso atrapalha um pouco no processo. Então eu sempre recomendo fazer aqui, ó, semi-estruturado. Eu acredito que eu sempre vou pelo meio termo, né? Eu acredito que é melhor mesmo. Você tem ali um programa para você seguir, para você não se perder. E as perguntas-chave, que são aquelas que são primordiais, que você tem que fazer para o candidato. Aí se além daquilo surgirem outras coisas que você queira perguntar, você pergunta. Mas você tem ali um norte, né? Uma coisa para você se orientar. Bom, galera, essa foi a nossa aula, tá, de hoje. Espero que tenha ajudado bastante vocês a entenderem como que funciona essa parte de entrevistas dentro dos processos, tá, de seleção de candidatos. A importância, né? Então, hoje a gente falou de novo bastante da figura aí do gestor. Assim, ele está presente nos processos, ou pelo menos deve estar, né? Presente nos processos aí de recrutamento e seleção, até porque o interesse é dele, ele está procurando um funcionário, um colaborador para trabalhar com ele, tá? Para suprir ali uma demanda que ele mesmo pediu. Tá? Então ele falou que ele precisava urgentemente de uma pessoa para trabalhar ali. Então ele é diretamente, né, interessado no sucesso da contratação dessa pessoa que vai ocupar aí o cargo. Ok, galera? Bom, então me despeço, tá? Bons estudos para vocês, tenham uma ótima noite. Precisando de mim, eu tô aí no chat, tá? Nos canais, vocês podem me procurar como sempre, né? Tô sempre à disposição de vocês. Ok? Então, tchau, tchau.